Redescobrindo o Amor e a Palavra. E nós falamos um pouco semana passada a respeito do amor de Deus. Eu gostaria de frisar só novamente alguns versículos do capítulo 13, verso 4, 5, 6 e 7. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, atenção a isso, o amor não trata com leviandade, não é leviano, ou seja, ele não faz aquilo que não sente, ele não diz aquilo que não é verdade para si. O amor de Deus é assim, ele é verdadeiro, ele é genuíno, amém? Eu não sei se todas as pessoas que já disseram para você alguma vez na vida, eu te amo, se isso é verdadeiro. Às vezes temos surpresas, às vezes pessoas que aparentam nos amar, nos querer bem, de repente se voltam contra nós. Mas o amor de Deus jamais, ele não é leviano, ele é verdadeiro. A leviandade, você sabe, trata, dessa falsidade, desta incoerência, dessa falta de firmeza e verdade. Isso é leviandade. Ele também não se soberbece, verso 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Olha que coisa linda. O amor de Deus não está voltado para o interesse apenas de Deus. Deus leva em consideração a sua vida. Irmãos, atenção a isso. Deus leva em consideração a sua vida, o que você gosta, o que você quer. Quando aquilo que você quer está atrelado à palavra de Deus, querido, querida, entenda, pode ter certeza, Deus vai fazer chegar na hora certa. Por isso a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Quando o meu desejo, quando a minha vontade se aliancia com a palavra de Deus, então Deus vai me recompensar com isso. Verso 6, não folga, eu expliquei semana passada, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. E o verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? E eu perguntei semana passada aos irmãos, como era o mundo que Deus criou e colocou? O diácono disse que era um mundo sem forma e vazio, mas não era, um mundo perfeito, Ele não entendeu bem a pergunta, era um mundo perfeito. Quem quebrou a aliança? Nós vimos, o homem quebrou a aliança, a raça humana quebrou a aliança, Deus não quebrou, Nós vimos como era o amor de Deus. Agora, eu queria encerrar a temática da semana passada perguntando a você, por favor, atenção a isso, você acreditaria em um amor onde você não teve escolha, onde você foi obrigado a amar? Pense um pouco sobre isso. Quem diria para mim assim, pastor, eu jamais me casaria forçado? Levanta a mão. Jamais. Ninguém vai me obrigar a querer alguém. Nunca me casaria. Eu não senti uma certa dúvida de alguns, irmãos. Não sei se entendeu a pergunta. Vou perguntar de novo. Quem jamais se casaria forçado? Não, pastor. Não. Se você descobrisse, olha para essa pessoa que está ao seu lado aí. Imagine que essa pessoa, e eu não estou falando agora de contra-religiões, é só um exemplo. Imagine que essa pessoa que está ao seu lado é uma pessoa voltada para feitiçaria. Olha para essa pessoa aí. Tem cara de feiticeiro, feiticeira? Tem não, Tem cara de crente, Amém. Eles não disseram nada não estou, Mas eu estou aqui ajustando as coisas. Olha de novo para essa pessoa. Tem cara de feiticeiro? De feiticeira? Tem? Tem não, Mas imagina que essa pessoa fosse feiticeira, aqueles do caldeirão, aqueles do chapéu. E a pessoa dissesse assim para você, olha, fulano, você me dá aí um dinheiro e eu vou fazer uma porção mágica
para você dar para aquela pessoa que você quer, que te ame, e na hora que essa pessoa beber, lembra do Shrek? Na hora que essa pessoa beber, ela vai ficar apaixonada por você. Quem não queria um negócio desse de jeito nenhum? Eu não, pastor. A pessoa vai me amar à força, enganada, precisou de um subterfúgio, precisou de uma muleta, né? Sabe, um negócio errado para poder me amar. Vamos virar moeda. Imagine que fosse você. Você descobrisse que alguém fez uma porção, um feitiço para você se apaixonar. Depois que você descobrisse isso, será que você continuaria com aquela pessoa? Você pode me ajudar? Pergunta aí a seu irmão, sua irmã aí. O que tu acha? Se tu descobrisse que tu tá apaixonado mediante forças ocultas, você ficaria? Irmãos, eu imagino que qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa minimamente equilibrada, psicológica, emocional e espiritualmente equilibrada, se descobrisse algo assim, a pessoa de imediato diria, não. Eu quero amar alguém por uma decisão minha, do meu coração, e não enganado, e não iludido. Você concorda comigo? Quem concorda? Você concorda? Não, amar iludido não, nem a força. Por que as pessoas acham que Deus faria diferente, irmãos? Deus não quer ninguém à força. Ele é todo poderoso, repete isso. Deus é todo poderoso. Mas Ele jamais usaria o seu poder para obrigar alguém a lhe amar. Ele deu para você, Ele deu para mim essa liberdade de escolha, inclusive aos anjos. E essa razão, semana passada eu falei sobre isso. Essa é a razão porque Lúcifer e seus anjos serão julgados e condenados conforme a Bíblia Sagrada diz. Por quê? Porque eles escolheram não amar a Deus. Escolheram não ficar do lado de Deus. Foi uma escolha. Entende o que eu estou falando? Entende o que eu estou falando? Deus não obriga ninguém a nada. Ele dá para você o direito de escolher. Mas você tem que estar ciente de que somos responsáveis. Nós temos que ter a consciência da colheita. Entende? Entende? Você está disposto a receber pelos seus atos. Você está disposto e disposta a colher mediante as suas escolhas. Isso tem que estar bem claro para nós. Então Deus, Ele jamais, quer que alguém ame-o à força. Você tem o direito de escolher. Porque é um amor que não busca os seus próprios interesses. Ele poderia nos obrigar a crer nele, sabia disso? Ele poderia nos obrigar a amá-lo sobre ameaça, sobre força, mas Ele deixou você livre para escolher. Entende? Agora vamos para a segunda parte. Essa aqui encerrando da semana passada. Vamos adentrar agora em matemática nova. O pessoal está anotando, anote a palavra de Deus, né? Desde a semana passada estamos estudando, redescobrindo o amor e a palavra. Falamos um pouquinho sobre amor. Claro, eu não me propus a esgotar o assunto. É apenas uma introdução. É um momento de introdução. Não vamos esgotar isso, porque falar do amor de Deus, a gente precisaria passar aqui semanas e semanas estudando. Mas apenas para os que são mais novos entenderem do que se trata. Está claro isso? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu vou ter que ler alguns textos aqui rápido. Se você demora a encontrar, fique mais atento ouvindo. Depois você pergunta aos obreiros: obreiros, qual foram os textos que o pastor leu, que eles anotam e ajudam você a levar para casa a referência, para a gente poder ganhar tempo. Oséias, capítulo 4, verso 6, profeta Oséias, no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 6, um versículo muito conhecido nosso, que deveria ser conhecido de toda a cristandade, conhecido, estudado e aplicado. Diz assim Oséias, o Senhor Deus falando através do ministério do profeta Oséias, através do ministério de Oséias. Quem achou? O meu povo, disse Deus, o meu povo
foi destruído por quê? O que faltou? Conhecimento. Deus falou isso. Ele tem autoridade para dizer? Sim ou não? Sim. Se Deus está dizendo, olha, o motivo principal, o motivo primordial da destruição do meu povo foi falta de conhecimento. Como eu poderia desprezar isso e achar que poderia colocar coisas substitutivas ao conhecimento? Alguns acham que, por exemplo, ter experiências espirituais substitui. Não. Houveram pessoas que não entenderam. Semana passada, quando eu disse, irmãos, sobre os peregrinos dos círculos de oração, eu vou continuar falando isso. Pode ficar tranquilo que eu vou falar isso até entrar no coração de alguns. Os peregrinos do círculo de oração. Eu estava me referindo a quê? Teve gente que não entendeu. Teve gente que disse, pastor, qual o problema de ir para o círculo de oração? O círculo de oração não tem problema nenhum. Se é para orar, se é um momento dedicado à oração, à consagração, à busca do Espírito Santo, a ouvir a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Qual é o problema? É que muitos transformaram o círculo de oração em circo de oração. E que nem oração se dá muito valor, se dá mais valor a movimentos. A movimentos. Pastor, qual é o problema do movimento pentecostal? O movimento pentecostal não tem problema nenhum. Ele é a confirmação do que a palavra de Deus nos diz. Mas, se eu me aplico a movimento e não ao conhecimento, eu estou indo contra uma diretriz da palavra de Deus. Ele não diz que faltou espiritualidade, ele não diz que faltou fé, ele não diz que faltou coragem, ele não diz que faltou amor, ele diz que faltou o quê? Conhecimento. Pastor, se eu me aplicar a estudar a palavra de Deus, fizer cursos teológicos, curso básico, curso de bacharelado, de mestrado, doutorado em teologia, isso é suficiente para mim? Nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Nós dependemos do Espírito Santo. Não confunda. Nós precisamos buscar a presença de Deus, mas não posso trocar o movimento pela palavra. Amém? Você consegue entender isso? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Quem achou? Estão me ajudando aqui. João 8, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, é o quarto livro, capítulo 8, verso 32, texto extremamente conhecido nosso, que diz, e conhecereis a verdade. E o que mais? E a verdade vos libertará. Olha que coisa forte. Eu não preciso ter intimidade com pessoas, tanto quanto eu preciso ter intimidade com Deus, para que haja uma libertação. Eu estou dizendo sentido de libertação. Eu não preciso que o pastor Manuel esteja comigo, sabe, todo dia, e todo dia ele faça uma oração. Por favor, não confunda as coisas. Porque existem pessoas que todos os cultos que vêm receber uma oração minha, porque foi um propósito que fizemos de oração. A pessoa precisa de uma ajuda a mais, então não é um propósito, uma campanha, é outra coisa. Mas eu estou falando pessoas que imaginam que você precisa de um contato mais próximo com alguém que é de Deus para você ter algum benefício espiritual disso, e não é verdade. Não é verdade, meu irmão. Pastor, está dizendo que eu não preciso de discipulado? Isso é outra coisa. Eu estou falando em relação à libertação. Não é a crescimento de conhecimento, crescimento, sabe, de obtenção de experiências, não é isso. Mas em se tratando de libertação, eu preciso entender que é a verdade
que me liberta. É o que está escrito. Amém? Conhecereis a verdade. Mas se você não conhece a verdade, e se não conhece a verdade, não tem liberdade. Está claro isso? Ainda em João, capítulo 17, no verso 17, Jesus disse também, ele fazendo uma oração, pedindo a Deus pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Ou seja, a verdade, além de libertar, pode produzir santificação. Jesus disse, pedindo a Deus, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então vamos lá. Primeiro lá em cima ele diz, em Oséias, quando não há conhecimento, consequência é destruição. Depois ele diz, se você conhecer a verdade vai produzir libertação, liberdade. A verdade produz liberdade. E agora ele diz, além de produzir liberdade, a palavra de Deus, que é a verdade, também produz santificação. Quanto mais você conhece a palavra, mais livre, mais santo você pode se tornar se você se doar para isso. Diga graças a Deus. Eu acho isso muito maravilhoso, irmãos. E em Salmos, capítulo 119, esse eu vou pedir para você marcar. Salmos, capítulo 119, depois marque na sua Bíblia, verso 160. Não está errado não, 160. Ele diz, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. No Antigo e no Novo Testamento há um testemunho dizendo, a palavra de Deus é a verdade. Eu vou falar uma coisa muito perigosa, e eu espero e eu clamo a Deus que você consiga entender isso, tá? Nenhuma palavra de nenhum pregador vale tanto quanto a palavra de Deus. Nem a minha. Nem a minha. Por essa razão que quando você está em atendimento comigo, pastoral, e algumas pessoas perguntam, pastor, o que você acha? Muitas vezes você vai me ouvir dizendo o que eu acho, não importa. Importa o que está escrito na palavra. Eu sei que alguns não recebem isso muito bem, recebem isso de maneira, como se eu fosse grosseiro, como se eu estivesse sendo arrogante, ou de alguma maneira sendo pesado, mas não é, porque eu preciso que você entenda que nem a minha palavra, nem eu falando, você pode tomar como verdade absoluta. Você tem que comparar com a palavra de Deus. Esta é a forma correta para que você nunca caia em laços. Quando antes de descer para o seu coração, aquilo que você escuta, passa pelo crivo da palavra de Deus. Ou seja, ela funciona como um filtro. Ela funciona como uma peneira, onde vai reter tudo aquilo que não deve descer a sua alma. Amém? Isso aconteceu com Davi, você lembra da pregação passada? Os amigos disseram a Davi, eis o dia que o Senhor te diz, eis aí o teu inimigo, faça dele como bem parecer os teus olhos. Eles disseram, o Senhor diz. E Davi quase que faz besteira, corta a orla do manto de Saul, o coração doeu. Significa dizer, ele sentiu o peso do pecado. E glória a Deus que Davi era um homem sensível à voz do Espírito Santo.
Porque ao invés de dar sequência à sua ira, à sua raiva, ao invés de dar ouvidos à voz de seus amigos, ele lembrou da palavra de Deus e ele disse: longe de mim tal coisa, que eu levante a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele lembrou da lei de Deus, irmãos. Amém? Se ele desse ouvido aos amigos, tinha matado Saul e tinha entrado em pecado, porque ele estaria indo contra a vontade de Deus. Então você não deve seguir cegamente a palavra de ninguém. Não se preocupe, porque se o que eu falo está de acordo com a palavra, o próprio Espírito Santo, se você for sensível a ele, vai confirmar no seu coração o que é e o que não é de Deus. Fique tranquilo, não vai ser fácil te enganar se você estiver aliançado com a palavra, porque se aquilo que eu falar estiver de acordo com a palavra, vai bater no seu coração. Deus vai confirmar para você, dizendo isso: ouça, escute. Sabe, isso vai ficar claro, não aos seus ouvidos, mas à sua alma. Amém, irmãos?